Olá, associado! Vamos conversar mais uma vez com o advogado da associação e presidente da OAB Distrito Federal, o senhor Ibanez Rocha. Nesta edição, Ibanez vai nos explicar o andamento da ação dos 13,23% e responder as principais dúvidas sobre a incorporação correta do percentual ao salário dos servidores participantes da ação. Confira! Senhor Ibanez, obrigada pela sua presença conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de estar novamente com vocês e com os associados da Anajustra. O senhor pode nos falar qual a atual conjuntura, o andamento da ação dos 13,23% depois do trânsito em julgado? Perfeitamente. Nós tivemos uma incorporação que se deu no âmbito do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, que foi dada pelo presidente do órgão, o ministro Leuvenhagen, e levou em consideração algumas particularidades que até o momento não estavam sendo analisadas, tendo em vista que o nosso pleito era de incorporação sobre os salários atuais, o que não havia sido ainda esclarecido no âmbito da obrigação de fazer dessa execução. Então, tendo em vista esse cumprimento na esfera administrativa, o que o tribunal entendeu e o Conselho Superior foi no sentido da implementação de um percentual de 12,23%, levando em consideração as parcelas da remuneração de 2002, motivo pelo qual nós entendemos de questionar primeiramente isso no âmbito administrativo e posteriormente no âmbito judicial. A Advocacia da União, e nós sabemos da resistência que existe em qualquer vantagem deferida a servidor, e diante desse cumprimento administrativo ajuizou uma ação rescisória no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e posteriormente uma segunda rescisória no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo que nas duas tiveram sido negadas a liminar solicitada na antecipação de tutela. Só que, principalmente no que diz respeito à ação em trâmite, a ação rescisória em trâmite no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o desembargador relator houve por bem, ao indeferir a liminar, colocar um por hora. E esse por hora se deu exatamente porque existia no âmbito da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região uma ação de arguição de inconstitucionalidade, onde se buscava ali esclarecer quanto aos dispositivos da lei que decorreu essa VPI de 59,87, posteriormente convertida pela decisão judicial que nos beneficiou em um percentual de 13,23, perante essa arguição na Corte Especial. Então, em decorrência desse despacho do relator da nossa rescisória, nós fomos trabalhar para que essa arguição de inconstitucionalidade fosse efetivamente julgada perante a Corte Especial do TRF e obtivemos, graças a Deus, pelo trabalho desenvolvido e pela compreensão dos desembargadores da Corte Especial, êxito na demanda judicial nessa arguição de constitucionalidade, garantindo assim, vinculando todas as turmas e todo o tribunal em relação ao resultado 13,23%. Então isso foi de grande valia para todos nós, porque confirma o entendimento nosso no sentido da certeza do nosso pleito e também de que seremos vencedores na ação rescisória proposta. A decisão do CSJT ele está de acordo com o que foi decidido no pleito? Olha, nós temos aí uma diferença inicial do que diz respeito à fundamentação e por isso que fiz referência à questão da arguição de inconstitucionalidade. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao analisar e dar essa incorporação de forma administrativa, ele houve por bem observar um trecho do voto do nosso acórdão, onde a relatora faz questão de referenciar a um reajuste da época, é uma reposição inflacionária, e aí ela tira de alguns fundamentos essa reposição inflacionária à época de 2002. Então, essa decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ela parte desse trecho do acórdão, que à época não estava bem elucidado e que agora, com a decisão nessa arguição de inconstitucionalidade, ficou bem claro o que realmente a relatora do processo queria. E faço questão de tocar nesse ponto para dizer exatamente o que agora falo. O que quis a relatora do processo no voto em que nós fomos vencedores? Quis ela, e deixou bem claro na arguição de inconstitucionalidade,
tornar efetivo aquele reajuste que foi dado de forma diferenciada à época da lei, que foi de 2003, que trazia uma previsão de reposição inflacionária dos anos anteriores. Então ela não entendeu que seria razoável que a distorção existente ela permanecesse no tempo. E aí sim, por esse exato motivo é que ela determina que os valores sejam daquela época. Respondendo diretamente à sua questão, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho acertou na decisão? Não. Na nossa visão, ele errou em determinado momento. Ele, ao aplicar a remuneração de 2002 do servidor da Justiça do Trabalho, ele deixa de levar em consideração um plano de carreira que já estava totalmente aperfeiçoado e vigente, só que de forma parcelada. Então ele aplicou o reajuste sobre a remuneração daquela data e não sobre a remuneração daquele plano de carreira. Então estamos pleiteando também o percentual sobre as demais parcelas, partindo de um entendimento que já é consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Federal, de que o plano de carreira, mesmo que parcelado, ele é um direito já adquirido. E temos também que, na decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, não houve a incidência desse reajuste sobre algumas parcelas, como é o caso da GAGE, que também já havia prevista e que há que se considerar na forma do pagamento. Então existem algumas distorções já apontadas em petição realizada tanto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho quanto ao próprio Poder Judiciário, onde nós vamos buscar essa diferença, o que importa certamente numa boa diferença em relação aos valores que já estão sendo pagos hoje aos servidores do Poder Judiciário da Justiça do Trabalho, que faz questão de ressaltar, até o momento são os únicos beneficiados dessa decisão, e nós estamos na luta para que todos os demais servidores de todos os poderes, de todo o Poder Judiciário, venham a ser beneficiados em decisões futuras, e para isso também se viu essa arguição de inconstitucionalidade perante a Corte Especial do Tribunal Regional Federal. Quais os efeitos da nota técnica da AGU com relação à obrigação de fazer e à execução? Bom, a AGU ela faz o seu papel institucional, que é de defesa da União, e tenta, na via administrativa, suspender uma decisão do presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, alegando que não haveria nenhuma obrigação de cumprir isso na via administrativa. Eu, do meu ponto de vista, entendo equivocada a manifestação da Advocacia da União, primeiro porque se existe uma decisão transitada em julgado, da qual eles não conseguiram suspender na via judicial, que é a correta, da ação judicial, onde já tentaram por 2 vezes, a decisão do presidente, tanto do TST quanto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ela é perfeitamente plausível, possível e está amparada em decisões judiciais já e em manifestações administrativas e está totalmente embasada na nossa legislação. Ele está cumprindo uma decisão judicial já transitada em julgado. Os fundamentos dessa decisão. A Advocacia da União ela tenta fazer com esse entendimento de que esse percentual teria sido absolvido pelo plano de carreira de 2006, fazer cessar essa incorporação, dizendo que não haveria o direito. Nesse ponto, o acórdão transitado em julgado e a decisão também na arguição de inconstitucionalidade, ele é muito claro. Até porque já ocorreu em outras carreiras. Essa VPI ela não foi devida só aos servidores do Judiciário. Nós tivemos ela no âmbito da Receita Federal, no âmbito do Banco Central, em várias outras carreiras. E o acórdão transitado em julgado e o acórdão da arguição de inconstitucionalidade foi muito claro em dizer que somente uma lei posterior que expressamente tratasse desse tema poderia absolver essa VPI. E aí faço questão de falar VPI, porque foi exatamente nesse ponto que a relatora, e que ela antes não havia deixado bem claro no nosso acordo, mas agora esclareceu nessa decisão da ação de inconstitucionalidade da Corte Especial, ela diz exatamente isso. Aplica-se o percentual à remuneração da época e converte-se em VPI e traz até o dia em que houver a reestruturação e que essa reestruturação especificamente, expressamente, trate dessa absorção. Então o que busca a AGU, tanto na nota técnica, quanto na ação rescisória, que ela mesma emendou a ação rescisória pedindo isso, ela tenta fazer essa absorção limitando esse percentual até 2006, que foi a data da última modificação no nosso plano de carreira.
Tem possibilidade de que se consiga? Muito difícil. Os acórdãos são muito claros nesse sentido e principalmente com essa interpretação dada de que é VPI e não um aumento sobre a remuneração. Porque como VPI, isso transcorreu e continua sendo pago ao longo dos anos, até que uma nova lei venha tratar da matéria especificamente dizendo que fica absolvida a VPI. Assim foram nas demais carreiras. Não só nessas que citei, mas em várias outras onde houve efetivamente um plano de carreira, uma reformulação de um plano de carreira e houve expressamente a absorção dessa vantagem pessoal. Efeito definitivo da nota técnica, muito pequeno, não acredito que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que é um juiz seguro, um juiz correto, venha a adotar qualquer providência em virtude de uma nota técnica encaminhada a ele pela Advocacia da União, numa função que não é da Advocacia da União, que é interferir na administração dos tribunais. Penso até que se trata, em determinado ponto, de um avanço das funções institucionais da AGU, quando busca interferir nessa administração do Tribunal Superior e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Deve ela se limitar a fazer a sua defesa judicial, como certamente os advogados da União têm feito e feito de forma excepcional essa defesa da União no âmbito do Poder Judiciário, garantindo assim a paridade de armas, como foi no caso com o ajuizamento das ações rescisórias, nos oportunizaram fazer as defesas, entrega de memoriais e até o momento estamos sendo vitoriosos. Com relação aos cálculos dos valores retroativos, o senhor pode falar se existe uma previsão? Olha, o que eu tenho buscado realmente é que a gente ingresse o mais rápido possível com essas execuções. Mesmo que o valor da incorporação não esteja ainda fixado, correto, nós temos um entendimento já, inclusive recente, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível e deve ser feito o ajuizamento da ação de cobrança dos passivos, tendo em vista que há a possibilidade de uma execução complementar posteriormente. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o prazo de 5 anos para execução não começa a correr, é um entendimento que eu discordo e gostaria que não fosse dessa maneira, mas é a posição atual do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo de 5 anos decadencial para o ajuizamento da execução dos passivos, ele se dá a partir do trânsito do julgado e não da data da obrigação de fazer. Então eu tenho trabalhado e a associação está trabalhando nesse sentido, buscando o acesso às planilhas de cálculos, para que a gente possa o mais rápido possível ajuizar as execuções, de modo a cumprir esse prazo e iniciar esse trabalho, e posteriormente, com a correção que nós acreditamos viável, legal e que está prevista no acordo, a gente encaminha uma execução complementar. Então eu quero o mais rápido possível ajuizar essas execuções. Sobre quais tabelas devem incidir o percentual de 13,23%? A tabela é o plano de carreira de 2002 com esses aumentos que foram colocados. O plano de carreira ele veio de forma parcelada e quando da implementação no âmbito do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, eles cometeram alguns erros, alguns equívocos e que merecem ser corrigidos. E já fiz o peticionamento tanto no âmbito administrativo quanto fiz no judicial. Primeiro, não é 12,23, é 13,23, porque o percentual era de 14,23 menos o 1% que havia sido concedido à época. Segundo, o plano de carreira foi parcelado, mas ele foi concedido integralmente através de uma lei, a 10.475, de 2002, e essa lei ela somente previu um escalonamento nesse pagamento. Então, ele foi realmente, o salário ele tem que ser aplicado à remuneração daquela época, observado esse parcelamento. E outras são as questões relacionadas às parcelas. Tenho o entendimento claro de que deve incidir sobre todas as parcelas e vamos lutar para que isso aconteça. Pode vir uma questão, o que mudou daquele momento em que dei a entrevista anterior e do trânsito em julgado, enquanto eu, advogado, acreditava que deveria incidir sobre o salário atual e a data de hoje? O que mudou foi exatamente esse aclaramento pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, através do julgamento da arguição de inconstitucionalidade, onde a relatora do processo fez questão de explicitar em seu voto o que realmente ela estava concedendo. E pela lei, pela doutrina, pelo regimento interno do tribunal, todos os órgãos fracionários eles estão vinculados a esse entendimento.
Então, a mudança não foi do entendimento do advogado nem da interpretação. O que se deu foi exatamente aquilo que está previsto dentro do nosso acordo, onde ela fazia uma referência, mas não muito clara a essa conversão em VPI, mas que veio se aclarar no julgamento da arguição de inconstitucionalidade. Então, nós temos que observar aquilo que melhor benefício vai trazer ao servidor. E acredito com muita convicção de que esse entendimento, se fosse adotado hoje de que seria sobre toda a remuneração, nós teríamos a abertura para um questionamento muito sério quanto à absorção pela reformulação de 2006. Ao passo que, mantendo como VPI, nós temos a possibilidade de levar até o próximo plano de carreira, caso ele venha a ser aprovado e conste dele que está absorvendo essa parcela da VPI. Então, na hora do cálculo, eu tenho para mim que com essa interpretação nós não teremos grandes diferenças em virtude do enfrentamento que teríamos com essa questão da reestruturação. Então, houve uma mudança de entendimento? Sim. Causada por quê? Por decisões judiciais, a da ação rescisória, onde foi negada a liminar, mas vinculando ao julgamento posterior da Corte Especial do TRF, e essa decisão da Corte Especial deixando bem claro que é essa fórmula que deve ser aplicada, e no entender da relatora, que foi majoritário o seu entendimento vencido no âmbito da Corte Especial, não se pode, com essa concessão do percentual, aprofundar uma diferença salarial que se buscou repor à época, que era a inflação daquele período. Sr. Ibanez, o senhor gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu gostaria de pedir a compreensão dos associados, ter como na mente, de forma bastante clara, de que eu não tenho motivo nenhum para defender qualquer coisa que viesse a prejudicar qualquer um dos servidores, mas que, diante do entendimento jurídico dado a questão no âmbito do Tribunal Regional Federal, essa é a melhor opção para todos, com menos riscos, com maior capacidade e condições de termos um êxito maior, e também levando em consideração o respeito às decisões judiciais, que é o que precisamos fazer. E também deixar bem claro a todos os servidores, a todos os associados da ANAJUSTRA, que tocar processos com essa magnitude, com esse tamanho e com essa responsabilidade exige de uma banca de advocacia e de nós aqui todos uma responsabilidade muito grande com aquele benefício que buscamos levar a cada um dos servidores. Então peço a cada um de vocês que confiem no trabalho desenvolvido, observem aqueles que tiverem tempo e um pouco mais de interesse essas decisões judiciais a que faço referência e que fiz questão de colocar no site da associação, mandem as suas dúvidas, peçam esclarecimentos, porque nós estamos aqui sempre dispostos a atendê-los. É essa a nossa missão como advogados, é esse o respeito que construí dentro da associação e dentro do Poder Judiciário do Distrito Federal e de âmbito nacional, e eu quero sim levar para cada um dos servidores de todo o Brasil o que for melhor para a categoria e o melhor trabalho a ser desenvolvido em prol dos associados da ANAJUSTRA, que são os meus constituintes finais. Eu não sou contratado pela ANAJUSTRA, eu sou contratado por você, associado, e é em seu benefício que eu quero trabalhar. Ótimo, muito obrigada novamente pela participação do senhor. Se você ainda tem dúvidas sobre o tema, envie sua pergunta para ações@anajustra.org.br. Obrigada a você que nos assistiu e até a próxima!